Bear Witness, 10º episódio da terceira temporada de The Handmaid's Tale. Esse episódio também foi dirigido pela Dana Reed, que dirigiu o 9º episódio que a gente gostou. Se você ainda não assistiu a nossa crítica, vá assistir. A gente já vai adiantar que a gente gostou muito do 10º episódio. E nesse vídeo nós vamos falar de vários detalhezinhos que nós percebemos e que são muito interessantes que foram tratados nessa história. Antes de tudo, nós queremos agradecer muito aos comentários que vocês têm deixado nos nossos vídeos. Tem muito comentário legal, muita gente complementando coisas que a gente ainda não percebeu, muita conversa legal, muito obrigada. E em especial no último vídeo que eu fiz um desabafo no começo e nós recebemos muito apoio, apesar de algumas pessoas terem xingado a gente ainda. Recebemos muito carinho, muito obrigado pelo carinho de vocês. Yes. How do you find Commander Lawrence? Bear Witness, que é o nome do episódio, significa testemunhar algo para provar que é verdadeiro e tem uma conotação religiosa bem forte. É um testemunho de fé, digamos assim. E tem tudo a ver com o que acontece no enredo deste 10º episódio, porque ele gira em torno do testemunho da cerimônia na casa do Joseph Lawrence. O pessoal estava desconfiado que tinha coisa errada lá, o Fred, na verdade, e propôs ao Winslow que eles fossem verificar se a casa dele estava em ordem. Nesse ponto é interessante a gente destacar que a June conta pra gente, através dos pensamentos, aquela narração, que esse era um ritual que acontecia muito no começo da implementação de Gilead, que as pessoas iam se certificar que cada pessoa na casa dos comandantes estava cumprindo o seu papel. Mesmo nesse momento que é de muita tensão pro Lawrence, ele tá passando por várias adaptações na vida dele, ele passa a ir em reuniões. Mesmo nesse momento, ele ainda se mostra muito irônico. Ele tem várias tiradas, várias falas que parecem quase um mecanismo de defesa dele, ironizar os outros comandantes. E aí a gente entende melhor também quem é o Lawrence nessa história toda, né? Ele evoluiu um pouquinho na história dele, achei legal porque não precisou de flashback, porque dá pra ver claramente que ele, construiu Gilead e mais especificamente o sistema de colônias, né? Pra onde as mulheres são enviadas para trabalhar na lavoura, enfim, a gente conhece essa história. Mas é um cara que claramente discorda dos rumos que aquilo tomou. Apesar da gente saber que ele também frequentava a igreja, porque o Winslow diz que jogava golfe com ele depois da igreja. Então ele é, de certo modo, não é religioso, talvez não chegue a tanto, mas frequentava a igreja. E aí a gente entende também por que ele dá apoio, por que ele acoberta as atividades das Martas, que estão ali naquele clubinho revolucionário, e também algumas aias, né? Já que a Eleanor toma remédios que são contrabandeados por essas Martas. O remédio dela, inclusive, para de chegar nesse episódio, ela começa a ficar um pouco mais agudo o problema da bipolaridade dela, e aí a gente entende melhor como que se estabeleceu essa relação, né? Já que em Gilead aparentemente é proibido esses tratamentos, provavelmente porque eles acham que não é de Deus. E justo nesse episódio que vai ser o mais duro para eles, a Eleanor tá passando por mais problemas, tá com o psicológico mais fraco, mais abalado. I'm looking for other people's children. I'm trying to find out where they are. That information is in the Red Center dossiers. É interessante que a June é a mais prejudicada nessa situação. Ela tá lá embaixo no privilégio que ela, afinal, é a mulher que tá sofrendo abuso sexual, mas é a que consegue agir com mais racionalidade. Desde o começo do episódio, ela tem uma conversa com o Lawrence e fala: você tem que tirar ela daqui. Mais uma vez, cobrando dele tirar ela dessa situação, tirar a Eleanor dessa situação. E aí tem uma frase que parece uma pergunta, você me falou na hora, eu acho que foi retórico, que o Lawrence pergunta pra ela: o que você sabe sobre o... Como é que é? O que você sabe sobre alguém aguentar? Sobre o quanto alguém pode aguentar. O que você sabe sobre o que você sabe quanto... Eita. O que você sabe sobre o quanto alguém pode aguentar? Ela aguentou já... Ele sabe o que ela aguentou, ele arquitetou aquilo. Por isso que eu achei a pergunta retórica, e não... Ela até responde, né? Tudo, mas é óbvio que ele sabe, ele tá ligado o que ela passa, né? Do you know anyone who could help me move children out? I'm gonna get them out. É impressionante como a Julie Dresden, que interpreta a Eleanor, é incrível nesse papel. A gente já vem acompanhando todas as reações dela, como ela consegue passar dos momentos em que ela tá mais calma, mais serena.
pra esses momentos de surto. Nesse episódio ela tá muito, muito, muito bem, assim, nesse papel, tá carregando demais a personalidade, todo o sofrimento da Eleanor Lawrence. Não só no momento em que vai acontecer a cerimônia, que a gente tinha até visto no promo já tinha dado um gostinho daquilo, que é o momento que ela surta quando sabe que vai ter que acontecer. Quando ela considera, vai ter que acontecer. Mas também quando ela leva a June pro porão pra ver os arquivos lá do Centro Vermelho, os arquivos das aias e dos filhos. Ela tá falando sozinha, ela tá num momento assim, meio artístico, parece também, meio flutuante assim lá no porão. É incrível. E tem o lance de que ela sabe dos absurdos que se passam em Gilead, do que se transformou esse regime, e talvez isso seja pior ainda na cabeça da pessoa que fala, poxa, beleza, a gente tem nossos valores, tem nossas crenças, mas era pra isso que a gente caminhou? Pra fazer cerimônias de abuso sexual contra mulheres? Tipo, coisas bem bizarras, né? Bem pesadas. Foi pra isso que a gente lutou pra implementar esse regime, né? E ela tem plena consciência de que o Lawrence é um criminoso. E ela fala exatamente essas palavras pra June. Se a gente fugir daqui, ele pisando pra fora da fronteira, ele vai ser preso porque ele é um criminoso de guerra. You helped to create this world. How long did you think it would be before it came for you? A gente comentou no podcast dessa semana, no Casa da Marta, inclusive, que é o nome do nosso podcast. Quem não ouviu ainda, fica o convite. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no iTunes, enfim. Dá uma procuradinha. Casa da Marta, vocês vão achar lá. A gente comentou justamente sobre doutrinas conservadoras e como que a conta chega para todo mundo em algum momento. O Lawrence exemplificou isso neste episódio, no 10º episódio, já que ele sofre as consequências de não se adaptar a um regime que ele mesmo ajudou a criar, mas que quando descobrem, a corda arrebenta também. Ele quase se ferrou nesse episódio, né? Foi por muito pouco que ele foi salvo. O que acontece é que esses regimes são muito autoritários, não respeitam muito democracia, então a qualquer momento você pode estar por cima e você pode estar por baixo. E é isso que tem acontecido com o Lawrence e aconteceu também com o Fred mais no começo da temporada. Com aquela manobra que ele fez para tentar recuperar a Nicole, ele ficou por cima de novo. E ele faz isso, fica bem claro que ele faz esse ato num tipo de vingancinha com a June. Porque no final ele chega pra ela e fala, você tá bem? E aí ela fala isso aqui. Com essa nova ascensão do Fred, as atenções são voltadas para Boston e isso acarreta em algumas coisas. Primeiro que tem aquela inspeção, que já é logo no começo do episódio, é mais um ritual que a gente acompanha das aias reunidas para serem inspecionadas. É realmente o que diz o nome. Na inspeção tem um diálogo muito massa que rola no fundo, enquanto o Fred está conversando com a June, que a tia Lídia pergunta se os anéis e os véus também serão implementados em Boston. E aí o Winslow fala, claro que sim, como se fosse uma coisa ótima. Diz, mas vai ser voluntário, né? E ele, sim, claro também. Como se, né, que maravilha, pelo menos vocês vão poder escolher se vocês querem usar um anel na boca ou não. Outra coisa que mudou também é a casa dos comandantes, que tiveram que se padronizar com o Washington. Tanto que o Lawrence tem que levar a biblioteca dele para um quarto, assim, para um escritório, e tá aquele caos de livro no chão, bem confuso mesmo. Os quadros das paredes ele tira também. Sim. Essa questão dos livros é muito interessante porque a gente vê vários filmes distópicos em que os livros são jogados fora, são queimados. Nesse caso, muita coisa tem que ficar escondida. A gente vê também no porão do Lawrence alguns discos, toca-discos, tudo que é de cultura, principalmente considerado subversivo, tem que ser escondido, não pode fazer parte mais daquela sociedade. Nem a própria cultura cristã e talvez judaico-cristã, né, dessa matriz religiosa, eles respeitam mais, né? Eles só têm uma Bíblia que é o que tem que reger a casa. Não tem nada além disso. A gente não vê o pessoal lendo, o pessoal ouvindo música de qualquer tipo, não existe isso, né? O Fred até tinha um toca-disco com as músicas clássicas também, né? Acho que era o máximo que eles se permitiam mesmo. De uma forma geral, eles não têm entretenimento, né? Por falar em entretenimento, no momento que a Eleanor entra no quarto, quando a June tá lá tentando descobrir onde é que estão os registros do Centro Vermelho, para ela
tentar tocar o plano dela de tirar o máximo possível de crianças de Gilead, ela tá procurando um livro do Gauguin, pintor francês, que... É pós-impressionista, a gente fez uma pesquisa, tá, gente? Tinha como característica o uso emocional das cores, distorção de linhas, o que eu acho que parece muito com a mente da Eleanor, que é uma mente diferente do que a gente tem naquele padrão daquela sociedade. Eu fiz essa relação. Tem também outra característica que é a valorização espiritual da arte e retomar também pinturas religiosas. E aí a gente entra em algo muito legal também. O Gauguin tem um quadro muito famoso, muitíssimo famoso, na verdade, que se chama Jacó e o Anjo. Vai aparecer agora. Editor, põe na tela. Um quadro que retrata a luta de Jacó contra um anjo. Jacó estava em busca de uma bênção desse anjo para poder encontrar o toque divino. Ele estava arrependido de altas merdas que ele tinha feito na vida já. Ele tentou roubar a bênção do irmão dele e aí acarretou um monte de coisa ruim na vida dele. E nesse momento ele estava atravessando com a família, inclusive Raquel e Lia, que eram esposas dele. A gente conhece essas duas do Centro Vermelho, né, que foi explodido, na verdade. Que são as mulheres, que são as esposas que dão as suas aias, as suas criadas para o marido, que é o Jacó. Então, assim, tá tudo em casa. A história de Raquel e Lia, ela é a base do conto da Aia, né? E aí, quando ele estava atravessando esse riozinho, um riozinho baixo, dá para atravessar caminhando, no Vale do Jaboque, aparece esse anjo. Essa região do rio Jaboque, antigamente se chamava Gilead. E Jacó é ninguém mais, ninguém menos do que o grande patriarca de Israel. Jacó se transforma em Israel, na verdade. Isso está em Gênesis, capítulo 32, versículo entre o 20 e quase o 30, alguma coisa assim. Deus, depois que Jacó enfrenta o anjo, meio que vê que Jacó provou a fé de estar arrependido, de estar batalhando pela bênção divina e diz, agora tu não és mais Jacós, agora tu és Israel. Essa é a história de Jacó. Então, o quadro do Gauguin, quando a gente viu a Eleanor pedindo o livro do Gauguin, a gente pensou, né? Não é por acaso. Eles iam jogar um pintor qualquer no meio dessa narrativa, porque não é muito típico de Handmaid's. Assim como o episódio da loba na temporada anterior, não era à toa uma loba, tem toda a questão mitológica, enfim. Então tem tudo a ver com a própria história da criação desse regime, né? E esse quadro do Gauguin é meio que a síntese do que a gente vê na série até o momento. E acabou aqui a história de Bíblia. Se quiser mais, entra no nosso curso, www.bibliadegraça.com.br. A Bíblia Online já existe, é onde eu consulto essas coisas. Na verdade, é uma grande Bíblia Online, literalmente, né? Você consegue ver a Bíblia toda lá. Não sei qual que é a tradução, mas ela tá lá. Depois que passa toda a tormenta da cerimônia e todo aquele espetáculo, aquela coisa bizarra, aquele espetáculo terrível, né, inclusive, o Lawrence, e eu acho, inclusive, porque ele se sentiu bastante humilhado, aí ele decide ajudar a June. E aí ele cede para ela um caminhão para ela tirar a Eleanor. Quando a June diz para ele que ele podia sair também, né? Aquilo é muito legal, né? Bem simbólico, assim. E ele não dá uma resolução final, ele fala, eu seria um herói. E acaba aí a conversa. É muito legal também a cena dos muffins das Martas, que é uma mesa imensa, cheia de respostas sim, que elas vão ajudar nesse projeto da June de tirar as crianças de lá. Um outro fator bastante interessante de se notar é quando o Lawrence dá pra June a pílula contraceptiva depois, né, da cerimônia. Aí que mais uma vez eu não entendo quem assiste Handmaid sem fazer nenhuma associação com a realidade, quem assiste só como entretenimento, porque isso é algo muito real e que a gente tem visto muito homens querendo comandar os direitos reprodutivos das mulheres. Inclusive a gente fez um Casa da Marta, o primeiro que a gente fez foi sobre isso, foi sobre perda de direitos reprodutivos. Aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos bizarros. Projeto de emenda constitucional 29, feito pelo Magno Malta, que queria colocar uma emenda ali na Constituição para considerar a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Essa emenda daria brechas para se considerar ilegal o aborto até em casos em que ele já é permitido. Por exemplo, em casos de estupro, de anencefalia do feto. Risco de morte da mãe. Só um exemplo do que se tem aí de quererem controlar as mulheres na vida real, e a gente vê isso em Handmaid's também. E aí tem um projeto de lei que esse aí foi uma coisa
louca, assim. Não sei nem como definir, que o cara até retirou esse projeto, depois que deu uma repercussão muito ruim, ele falou, não, me enganei, tchau, desculpa. Que foi um deputado chamado Márcio Labre, do PSL, não vou nem falar quem é desse partido. É o Bolsonaro. Que fez um projeto de lei, na verdade eram 2 projetos de lei, um para restringir o aborto, a gente já falou isso anteriormente, mas o que as pessoas ficaram bem chocadas foi que ele queria proibir alguns métodos contraceptivos que no projeto eram considerados microabortivos. Por exemplo, o DIU, pílula do dia seguinte, alguns métodos que ele queria proibir de fazer propaganda, vender, doar, enfim. Pra você ver que não tá tão longe, sabe? Sou contra o aborto em qualquer circunstância. Não é papel do Ministério da Mulher militar contra ou a favor do aborto. Não é papel. No final do episódio, a gente tem a Serena usando o telefone que o Mark Twain deu pra ela. Finalmente! Que pra mim tem uma grande armação da Serena ali, porque não é possível que ela ia entregar pro Fred, esse ser abjeto, que já arrancou um dedinho dela, literalmente o dedinho, o telefone do maluco como o Mark Twain, que é um cara que tem influência lá fora pra poder, né, mediar conflitos e tal. Mas o grande lance ali pra mim é perceber escancaradamente que o Fred só pensa nele mesmo e que a Serena também só quer a Nicole mesmo, né? Ela também tá pouco se lixando, a gente já falou sobre isso várias vezes, né? Ela não tá se importando muito com as outras mulheres. Ela quer a Nicole, o Fred prometeu uma coisa, não tá entregando, e ela falou assim, e aí, meu amigo, bora aí resolver isso aí? Ultimato. Cadê a bebê? Então eu quero aqui na minha mesa, pô. Eu ainda tô com a pulga atrás da orelha com a Serena, porque pra mim ainda pode ser que ela esteja armando algo maior do que só resgatar a bebê, ter a bebê de volta. Principalmente por causa disso, dela mostrar o telefone pro Fred. Porque não faz sentido, aquele cara não quer ajudar Gilead. Outra coisa que eu pensei é que o Fred já ia ficar bravo dela mostrar esse telefone. Falar, você escondeu isso de mim? Você tá doida? Na minha impressão, ela também ficou um pouco incomodada com a cerimônia vigiada, assim. Tanto que ela fala, isso é meio necessário, né? Quando o Fred tá propondo, ela... É esses toques da Serena, né? De conflito interno dela, assim. Ela é a favor do regime, mas também entende que há alguns exageros, né? Exageros pra ser bonzinho, né, gente? Ela fica atrás da Eleanor meio que ajudando, porque Dando ela uma força sabe que ela não emocional, sabe né? o que fazer naquele momento. Vai atrás da Eleanor depois da cerimônia. Ela é um mistério. E é isso que a gente tem pra falar sobre esse episódio. Eu fiquei muito feliz que tá voltando esse padrão de excelência. A história do 9º já foi muito bacana, né? O roteiro já foi melhor. O 10º eu acho que foi muito bom também. Eu achei excelente. Achei do nível de episódios da primeira temporada, com muitas nuances, com muitas coisas não escancaradas, coisas que não precisam ser ditas nas claras, né? Tipo, faça isso, não faça isso, coisas desse tipo. Então achei muito bom. Ó, o Bowie vai comer o peixe. Nosso gato quase comeu o peixe da janta, vou acabar logo. Só uma coisa, não avinagrou. Só essa frase que eu vou deixar. Continue aqui com a gente, se vocês perceberam mais coisas, comenta aí, vamos conversar. Tá super legal mesmo acompanhar essa série com vocês. Até o próximo vídeo. Espera, deixa eu falar uma coisa. Pode falar, ué. Tá quase acabando o Handmaids, então a gente quer dicas de vocês de séries pra gente analisar no mesmo esquema aqui. Deixa nos comentários qual série a gente deve analisar. Ajuda a gente. É isso, até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal. Tchau. Tchau. Ó.